Olá, este é o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. Doutor Fernando Gomes, uma honra estar aqui ao seu lado e uma responsabilidade substituir a Elizavec, né? Maravilha, bom dia para você, bom dia a todos. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. O nosso primeiro tema de hoje é a variação do novo coronavírus que está se espalhando pela Europa. O secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, chegou a afirmar que a nova cepa está fora de controle. Ela teria se originado no sudeste da Inglaterra e já teve casos confirmados na Dinamarca, Holanda, Austrália e Itália. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esta nova linhagem teria uma capacidade de contágio 70% maior que as outras. Doutor, parte da população já está sendo vacinada e esse tipo de notícia mexe muito com o psicológico das pessoas. Todo mundo quer saber, os imunizantes, eles podem ser eficazes para essa mutação? Essa é a primeira dúvida nossa. A vacina vai funcionar já que o vírus está tendo essa mutação? Luciana, o mais comum é você imaginar que um vírus que ele está se dividindo a todo momento em milhares de pessoas, ele sofra mutações, sofra alteração do seu material genético. Mas pelo que tudo indica até agora, apesar de ter sido detectado uma provável forma de transmissão mais potente, não significa que a doença seja mais grave ou que os casos tenham uma evolução pior. Então, muito provavelmente, apesar dessa mutação ter sido detectada, existe toda uma preocupação de como lidar com tudo isso. Provavelmente as vacinas não serão impactadas por conta dessa mutação, ou seja, a vacina vai continuar sendo positiva no intuito de proteger todas as pessoas. Esse provavelmente, doutor, deve demorar quanto tempo? Como que a gente vai saber que isso vai estar funcionando mesmo? Olha só, se você imaginar o seguinte, que o vírus começou a surgir no início desse ano e a gente tem dados científicos baseados na observação da linha do tempo que a gente tem até agora. É lógico que com o passar dos meses as informações vão ficar mais concretas e os dados mais fidedignos. Mas é lógico, qualquer coisa diferente que surge nesse percurso faz com que a gente aumente a nossa vigilância, o nosso radar, prestando atenção. Na verdade, existe uma estimativa que mais de 30 mil mutações podem já ter acontecido no vírus no decorrer de todo esse tempo ao redor do globo. Doutor, a gente fica num pensamento muito simplista, e aí eu vou me colocar nesse pensamento simplista também. A primeira vacinação aconteceu na Grã-Bretanha no dia 2 de dezembro, né? Foi o primeiro país a anunciar essa vacinação. E essa mutação vem de lá também. As pessoas no pensamento simplista podem relacionar isso, uma coisa à outra. É incorreto? Não, é incorreto. Não daria tempo para você iniciar uma vacinação e já ter uma resposta tão rápida do vírus, tentando de alguma forma se manter viável em toda a população. Por uma questão de momento histórico, na verdade, a gente pode dizer que isso não faz sentido. Agora, é lógico, se houvesse todo um processo de vacinação, anos passando, e a gente tivesse, então, essa informação plotada, aí talvez teria algum cabimento essa linha de pensamento. Então, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Pronto. E aí a União Europeia também está discutindo como lidar com essa nova linhagem para que ela não se espalhe no mundo. Existe a possibilidade dela chegar aqui no Brasil também? A gente tem que fechar a fronteira? Luciana, a possibilidade existe. Se a gente imaginar que o coronavírus, como ele é, com a taxa de transmissão dele chegou, né? Chegou a todos os países do mundo, quiçá, né? Podemos imaginar um vírus que tem aí uma possibilidade de 40% a 70% mais de transmissão. Então, assim, existe uma linha de pensamento que faz sentido enfim, falar para todo mundo continuar e reforçar as medidas de distanciamento social, utilização de máscara, higiene das mãos, não levar a mão ao rosto e também esse cuidado especial com as fronteiras. Nós vamos agora então para o nosso próximo tema. 6 pessoas que receberam o imunizante da Pfizer nos Estados Unidos desenvolveram uma reação alérgica grave. A informação foi confirmada pelo Centro para Controle e Prevenção de Doenças. A causa das reações está sendo investigada. Além disso, a agência ainda não sabe informar se os 6 casos têm relação entre si. Ainda de acordo com o órgão norte-americano, as pessoas afetadas são todas adultas e com menos de 65 anos. Todos os casos foram rapidamente informados através do Sistema Federal de Segurança das Vacinas. Aí, doutora, a minha pergunta, o que podem ser essas reações e o que é considerado uma reação alérgica grave? O que acontece com o paciente nesse caso? Quando a gente fala em reação alérgica grave, a gente imagina sempre no extremo, que seria a anafilaxia ou choque anafilático, em que existe edema
edema de glote, que é essa região onde o ar ele entra para dentro da traqueia e faz toda a sua troca dentro dos pulmões, além de alterações no próprio aparelho cardiovascular, podendo inclusive provocar parada cardíaca. E, portanto, é algo bastante relevante, que faz com que a gente preste atenção. Mas se você imaginar que num horizonte de mais de 112 mil pessoas que já foram vacinadas, 6 pessoas representam um número muito pequeno. É lógico que cada pessoa é extremamente importante, portanto, a gente fala sobre isso e os órgãos são rapidamente prontificados. O que precisa ser feito agora é pesquisar se existe correlação direta com a vacina e qual que é o antecedente dessas pessoas. Tanto é que pessoas que têm muita predisposição a ter alergia, elas acabam sendo orientadas de uma forma diferente em relação à imunização. Nós vamos falar agora de um próximo tema que é muito delicado, inclusive. A atriz Nissete Bruno morreu com 87 anos em decorrência das complicações da Covid-19. Foi um domingo muito triste para as artes, para todos nós. Nissete iniciou a carreira aos 4 anos em um programa infantil na Rádio Guanabara. Com 9, ela entrou no grupo de teatro da Associação Cristã de Moços e ganhou os palcos onde conheceu o marido, o ator Paulo Goulart, que morreu em 2014. Os dois viveram juntos por quase 60 anos e a última aparição dela na TV foi no começo de 2020, no remake da novela Éramos Seis. Segundo informações da filha, Beth Goulart, Nissete ficou isolada 10 meses e acabou sendo infectada depois da visita de um parente que estaria, doutor, assintomático. Como é que é o psicológico da pessoa que acabou infectando algum parente que teve sérias consequências? Como é que fica essa cabeça? A gente doutor? imagina o seguinte, né, Luciana? A relação de causa e efeito sendo muito bem estabelecida, o próximo passo que acontece dentro da cabeça da pessoa acaba sendo a culpa. Agora, é lógico que a gente vive um momento diferente, a gente vive um momento de pandemia, um momento em que todas as pessoas estão sendo orientadas e estão tomando os cuidados adequados. Se a pessoa, no caso, o paciente, era assintomático, muito difícil você, de alguma forma, imputar uma culpa muito grande em relação a isso, sendo que todos os cuidados de distanciamento, de uso de máscara foram tomados. É muito difícil a gente manter uma situação extrema de isolamento para qualquer pessoa, por mais que tenha idade avançada, que tenha comorbidades. A gente toma os cuidados como um todo, mas de alguma forma é preciso lidar com isso para que essa sensação e esse sentimento de culpa seja abrandado, porque de fato não existe uma culpa, existe uma situação muito grave que toda a humanidade está vivendo. Mas se a gente pode tirar alguma lição desse episódio, é que as pessoas devem tomar cuidado, especialmente agora no fim do ano, que é um momento que as pessoas querem visitar os seus parentes, então cuidado redobrado. Sem sombra de dúvida. A gente sabe que esse é o momento, né? A gente tem a festa cristã do Natal e depois o Réveillon, que representa para o nosso povo e para todo mundo datas que fazem com que a gente tenha o sentido de família sendo despertado, as expectativas do próximo ano aí sendo construídas, mas é um momento em que a gente tem a tendência de querer abraçar todas as pessoas que a gente gosta, mas um exemplo como esse da Nissete, ainda mais uma pessoa que tinha uma espiritualidade sempre tão bem falada, ela sempre falava muito sobre isso, né? E todos os cuidados sendo tomados mostram pra gente de que, gente, não é brincadeira o que a gente está passando, a gente precisa ter o cuidado redobrado e momentos da vida em que essa situação ela acaba entrando em xeque, como tanto as eleições, como também agora a questão das festas, que a gente fique atento e prestemos bastante atenção. E já que a gente está falando de cuidado, então, quais cuidados básicos a gente deve ter nesse momento de festas, doutor? A gente tem que imaginar o seguinte, não é aconselhado aglomerações. Se você for encontrar os seus parentes, é importante que a gente saiba que não tem ninguém doente, não tem ninguém com febre, não tem ninguém com sintomas que possam lembrar uma infecção pelo coronavírus. A gente viu o exemplo aqui de uma pessoa assintomática que, de alguma forma, acabou transmitindo para uma outra que estava em isolamento há tanto tempo, né? Ou pelo menos tomando as medidas protetivas. Uso de máscara, álcool em gel, lavar as mãos com frequência, não levar as mãos ao rosto, tomar todos aqueles cuidados que a gente já sabe, decore salteado, devemos prestar muita atenção nesse momento e evitar, na verdade, o acúmulo de muitas pessoas no mesmo ambiente. Celebrar no seu núcleo familiar de frequência também, né, doutor? Nesse momento, Natal e Ano Novo é importante, né? Sim, sim. A gente tem que pensar que a saúde mental é importante, mas a gente tem esse desafio biológico de evitar a transmissão do coronavírus. Estamos tensionando entre os dois. Bom, então, vamos então para o próximo tema. É um remédio milionário que é usado no tratamento de atrofia muscular espinhal. A Justiça Federal determinou que a União deposite quase 12 milhões de reais na conta da família de uma bebê que sofre da doença. Sofia Rezende, de 10 meses, precisa de 2 doses do remédio que tem o nome
nome de Zolgensma. Zolgensma, doutor? Exato. Esse medicamento é conhecido como o mais caro do mundo. Sofia precisa desse produto para sobreviver. A família entrou com processo judicial e agora comemora essa resposta positiva. Doutor, como essa doença age no organismo? Só para a gente entender essa situação. Essa doença especificamente é uma alteração genética que faz com que neurônios responsáveis pela motricidade, pelo movimento do corpo, sejam lenta e progressivamente exterminados. Então, com isso, a pessoa passa a ter uma atrofia muscular e tem como sítio principal a região da medula espinhal. Como a gente sabe que existem alguns tipos, e alguns tipos são bastante graves, principalmente esse que aparece na tenridade nos bebês, houve o desenvolvimento de medicamentos e existe uma tecnologia muito grande envolvida nesse processo em levar material genético que possa produzir proteínas que protejam esses neurônios que poderiam entrar em falência caso a manifestação genética não fosse controlada. E a gente sabe que existe um valor muito grande relacionado tanto à pesquisa como à fabricação desse próprio medicamento. E é por isso que ele custa tão caro, doutor? E é por isso que ele custa tão caro. É lógico que acaba sendo algo inovador e você pode imaginar o seguinte, no decorrer do tempo, a tendência é que esses medicamentos venham a ficar num preço mais acessível. Mas como a gente está na ponta da lança, numa medicina extremamente precisa, mexendo inclusive com material genético, é de se esperar que realmente o valor ele tenha a essas cifras bastante elevadas. Vamos então ao próximo tema. Vamos agora falar de um destaque do site da CNN Brasil, que é o cnnbrasil.com.br. Um estudo do Imperial College de Londres mostrou que a Covid-19 pode envelhecer o cérebro em 10 anos. Doutor, isso significa que mesmo depois da cura o coronavírus continua no organismo, é isso? Não, na verdade é o seguinte, avaliaram milhares de pacientes que tiveram Covid-19 e aplicaram testes para se detectar qual que é o desempenho neuropsicológico. Com base nesse resultado, compararam com qual seria o desempenho mental normal para aquela idade, corrigindo a idade que o paciente em questão apresentou sintomas. E verificaram que estava correspondente a uma pessoa de 10 anos a mais do que, de fato, a pessoa tinha do ponto de vista cronológico. É lógico que existem alguns pontos que a gente precisa falar desse estudo, né? Que, enfim, ele traz um alerta importante, mas a gente precisa levar em consideração. Os pacientes não foram avaliados antes de ter a Covid-19 e depois com eles mesmos. Então, foram avaliados com uma tábua que já existe de informação em geral. E segundo, a gente não sabe se isso é para sempre, se isso é de fato definitivo. Não significa que o vírus está ativo, mas significa que, de alguma forma, tanto a própria infecção viral, como o processo inflamatório e todo o processo de convalescência podem impactar no desempenho da memória, da atenção, das habilidades psicomotoras e assim sucessivamente. Então, isso aqui já mostra para a gente um alerta dizendo que talvez tenhamos, não significa que é certeza, tenhamos sequelas que precisem ser trabalhadas e talvez até mesmo a reabilitação neuropsicológica tenha um papel importante nessas pessoas que passaram por esse processo. Ô, doutor, muita gente reclama, quem acompanha que teve Covid nas redes sociais, muita gente reclama de uma espécie de fadiga mental. É sobre isso que a gente está falando? É sobre isso que a gente está falando, sobre alteração de memória, alteração de atenção, distúrbio de linguagem, dificuldade às vezes de entender um pensamento mais abstrato, até mesmo de criar coisas e entender possibilidades relacionadas à imaginação. Outros vírus já causaram isso, doutor? Outros vírus podem causar isso, a gente sabe que... Só que nunca teve no mundo uma preocupação tão grande em se fazer uma análise em larga escala com muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você pega um herpes vírus que causa lesão cerebral propriamente dito. Sim, as alterações neuropsicológicas elas podem ser de fato definitivas. O coronavírus ele acaba entrando dentro do cérebro. A gente tem como porta de entrada muitas vezes o próprio bulbo olfativo, por isso que muitos pacientes acabam relatando a questão da anosmia, né, que perde a sensibilidade do cheiro. Pode entrar através da própria barreira hematoencefálica, que é uma proteção natural que existe nos vasos sanguíneos, que protege a entrada de algumas substâncias para dentro do cérebro, ou através de tromboses que podem acometer artérias ou veias e, com isso, lesar o cérebro em diferentes regiões. Doutor Fernando Gomes, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a você, Luciano. Um prazer estar com você toda essa semana, né? É a semana inteira. Vai me aturar até o dia de Natal, doutor Fernando Gomes. Muito obrigada e esse foi mais um Correspondente Médico.